diferença entre psiquiatra, psicólogo, psicanalista e terapeuta. Aqui a gente vai aprender quais são as diferenças entre um profissional e outro e qual você deve escolher para a situação que está vivendo. Durante muito tempo eu ouvi que eu deveria ser psicóloga e eu acreditei nisso, sem saber muito bem ali na minha infância, no começo da adolescência, que eu seria uma ótima psicóloga. Porque as pessoas falavam, nossa, depois que eu converso com você, eu fico tão bem. Depois que você me deu aquele direcionamento, depois que você abriu meus olhos, aquilo fez tanto sentido pra mim, que eu acredito que você podia ser psicóloga. E aí, por muito tempo, eu também acreditei que eu poderia ser psicóloga. Mesmo que o que eu quisesse lá na infância era ser psiquiatra. Mas o que eu descobri foi que, pra eu ser psiquiatra, e aqui já vai a primeira informação sobre o que é a psiquiatria. Para ser psiquiatra, você precisa ser médico. E eu não tinha nenhuma habilidade para ser médica, não me via ali fazendo medicina ou coisa do tipo. Então, um psiquiatra é aquela pessoa que estudou por 5 anos, fez faculdade de medicina e depois se especializou em psiquiatria, mais 2 anos de residência. Esse profissional é aquele que deve ser procurado quando você está com algum problema emocional que já está impactando a sua vida. Por exemplo, se você sente que tem uma depressão e essa depressão já está mais acentuada, já faz com que você não queira levantar da cama, não queira sair de casa, não quer mais trabalhar. Se você sente que está com um estresse muito grande no trabalho que já te impossibilita de cumprir as suas atividades. Então, o psiquiatra é o profissional indicado para que você procure ajuda, para que ele faça diagnósticos e faça a medicação correta. Porque somente o psiquiatra está apto a passar medicações. Então, esse é basicamente e todos os outros profissionais que a gente vai falar aqui. Agora, qual é a função de um psicólogo? O que todos diziam que eu deveria ser por muito tempo. O psicólogo, ele tem ferramentas terapêuticas, onde ele vai te ajudar e te guiar a fazer uma reflexão sobre os seus padrões, sobre os motivos que estão te incomodando. Ele pode fazer um trabalho em conjunto com o psiquiatra para que você entenda e comece a amenizar os sintomas de uma depressão, de uma crise de ansiedade, para que ele traga ferramentas específicas que você consiga lidar a curto e médio prazo, para que você não tenha problemas de convivência e de vivência em sociedade e consigo mesmo. Então, quando você tem, por exemplo, situações de pessoas que estão em situação de corre o risco de vida, porque está pensando ali em acabar com a própria vida, depressão ou coisas do tipo. Um borderline ou um bipolar que tenha sido diagnosticado pelo psiquiatra e agora ele precisa fazer um acompanhamento com um profissional. Então, esse profissional que é mais indicado é o psicólogo. Ele tem ferramentas para lidar com este tipo de problema. E o psicólogo, ele fez faculdade de psicologia, está sob o guarda-chuva do Conselho Regional de Psicologia. Só ele pode utilizar as técnicas e as ferramentas que a psicologia preconiza, que são consideradas da psicologia. Então, para você ser um psicólogo, você precisa fazer faculdade. E tem um conselho que rege o que você pode e o que você não pode. Então, aconselhar, chegar lá e o que o seu psicólogo fala pra você e tudo mais, isso não é psicologia. E é por isso que muitas pessoas acabam não tendo uma certa noção do que faz um psicólogo. Então, na psicologia, na ferramenta terapêutica da psicologia, você não vai lá pra conversar, você não vai lá pra ter direcionamento. É aquele basicão do monólogo que as pessoas falam, mas eu fui lá e só eu falei, eu falo e ele não fala nada. Esse é o papel da psicologia, fazer com que você mesmo, através do processo de fala, com a fala guiada por ele, vá chegando até as conclusões que você precisa. Muita gente confunde, então, o que é o papel do psicólogo com o papel de outras ferramentas terapêuticas, como, por exemplo, a psicanálise. Na psicanálise, você procura um psicanalista que fez uma formação livre, ele pode ter uma faculdade, uma graduação antes, não necessariamente na mesma área de desenvolvimento humano, como um psicólogo ou um psiquiatra, mas ele pode ter, como eu, por exemplo, que tenho uma formação na área de negócios, tenho uma pós-graduação na área de recursos humanos, e agora faço a psicanálise. Então você não necessariamente precisa ser psicólogo para estudar a psicanálise. Ela é uma ferramenta livre aqui no Brasil. E agora nós temos o terapeuta integrativo, que no caso é o que eu faço hoje. Eu sou terapeuta, então eu trago ferramentas livres de autoconhecimento, de aceitação, como análise corporal. Eu tô estudando sobre psicanálise para agregar nas minhas ferramentas de autoconhecimento. Eu trago ferramentas do Reiki, eu trago ferramentas da apometria, eu trago os estudos da filosofia, eu trago os estudos da espiritualidade e trago tudo isso embalado num pacote, junto com a comunicação, a escutativa, e consigo aplicar o meu método em um processo onde eu guio a pessoa para que a gente possa tanto falar do que está incomodando ela na parte circunstancial aqui no presente, o que incomoda ela, como a gente consegue ir aprofundando e olhando para ela como um ser integral e conseguir entender de onde vem esses padrões. Então, eu consigo atuar nesses dois níveis. Eu não vou falar com problemas como o burnout, eu não vou falar com problemas como a bipolaridade. Eu vou atuar numa camada anterior, mas eu não trato um terapeuta integrativo, não trata o efeito quando ele já está instalado, como a bipolaridade, como o burnout. A gente trata no que desencadeia os sintomas do burnout, no que desencadeia os sintomas da bipolaridade, mas eu não faço
tratamentos específicos para isso. Quem faz é o psicólogo. Então, é importante que você entenda as diferenças. Basicamente, a fonte da psicanálise é o que a maioria das pessoas conhece, que é o Freud. Freud foi quem desenvolveu a teoria da psicanálise. Então, a gente parte da teoria de Freud para fazer os questionamentos. Então, é aquela coisa onde a gente fala, nem Freud explica. Então, você tá lá para fazer um processo profundo de mergulhar, descobrir quem é você, quais são seus padrões, descobrir quais são os moldes da sua cultura, como a família interfere, como a infância interfere na sua fase adulta, como a repetição de padrão desde sempre tá acontecendo na sua vida. Então, quando você quer fazer um processo mais intenso de mergulhar em si, descobrir as suas sombras, a psicanálise é uma ferramenta indicada para você. Pode ser que o seu psiquiatra seja psicanalista? Pode. Normalmente, tem profissionais da psiquiatria que se formam também, fazem especializações, mas eles tendem a não atuar como psiquiatra e psicanalista. Então, ele atua, normalmente o médico atua mais na área da medicina, fazendo o acompanhamento e fazendo também a parte de medicamentos, porque só ele pode fazer. O psicólogo pode também fazer especialização em ser psicanalista? Pode. Quando você quer ir num profissional para conversar, para que vocês possam dialogar, para que ele consiga pontuar para você onde é que tem situações que você está repetindo padrões, onde é que você está errando, como você pode aperfeiçoar a sua comunicação dentro do relacionamento, como a forma que você fala impacta no que você, na sua relação com o seu marido, aí você vai procurar um terapeuta integrativo. Tem vários nomes, e aí você procura alguém com quem você se identifica, que a ferramenta que ele utiliza, que a forma como ele se apresenta nas redes sociais faz sentido para você. E um terapeuta, ele se especializou em ferramentas livres, como a constelação, como a análise corporal, como o reiki, como a apometria, como várias ferramentas terapêuticas que a gente tem por aí hoje em dia. Então você vai se afinizar com uma dessas ferramentas, com um desses processos, e com o profissional também. Isso é muito importante. Então, se você quiser um diálogo, se você quiser trocar essa informação, não vai ser com o psicólogo, você vai procurar um terapeuta. É ali que você vai encontrar essa contrapartida. O psicanalista é aquela pessoa que vai aprofundar nos porquês da vida de uma forma muito grande. Então, eu tenho esse método também, porque a nossa ideia é que você consiga se descobrir, que você consiga se conectar com a sua verdadeira essência. Só assim você vai conseguir se abastecer do que é necessário, do que você tanto busca fora. Por isso que sai repetindo esse monte de padrão. Então, essa é a principal diferença entre o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista e o terapeuta. Se você não sabia, coloca aqui nos comentários. Se você tem pessoas que ainda ficam fazendo essa confusão e acha que todo mundo que sabe dar bons conselhos e que consegue captar como você repete padrões, que consegue captar através da fala como você funciona, e você diz, você daria um ótimo psicólogo, lembre-se que não é a função do psicólogo fazer isso. A função que você está procurando é do terapeuta. E se você chegou até aqui, comenta pra mim aqui, coloca um eu, dá um oizinho, porque assim eu sei que você chegou até o final. Me diz o que você achou dessa explicação. E se você sabe de alguém que faz essa confusão ainda com os profissionais da área da saúde na parte emocional, compartilha com essa pessoa esse vídeo.